sou Rodolfo Pamplona Filho e hoje eu tenho mais uma vez a honra, o prazer, o privilégio, a satisfação de apresentar o nosso programa ABDT Memória Viva. O nosso objetivo neste programa é apresentar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Trabalho. E hoje eu tenho a satisfação de entrevistar, sem sombra de dúvida, um dos grandes nomes da academia. Minhas senhoras e meus senhores, com vocês, o professor e advogado José Alberto Couto Maciel, nosso confrade, autor de um best-seller que é o Direito do Trabalho ao Alcance de Todos, e além de grande jurista, também com a sua alma de artista, um grande pintor. A gente vai bater um papel com isso. Couto Maciel, meu estimado confrade, que bom recebê-lo na ABDT Memória Viva. Olha, Pamplona, é um prazer enorme, né, estar podendo conversar contigo e dessa forma, quase que pessoalmente, porque a gente tem essa facilidade hoje pelo computador, e é uma honra para mim, uma satisfação poder estar aqui e conversando sobre a nossa academia. Isso, e mais do que conversar sobre a nossa academia, é conversar sobre o grande personalidade, essa grande figura que é José Alberto Couto Maciel. É um momento assim, José Alberto Couto Maciel, o José Alberto Couto Maciel. Meu estimado amigo, conte aqui para o pessoal que nos está vendo nesse momento, né, onde você nasceu, onde foi sua formação de base, conte um pouco sua vida. Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, em 1940, né? E na época, o meu pai era procurador-geral do Rio Grande do Sul e depois, com o ministro Adolfo da Costa, ele foi para o Rio, sim, em 45. E em 1945 eu fui para o Rio de Janeiro. E lá fiquei até uns 20 anos, quando resolvi vir para Brasília com a inauguração propriamente, né? E aqui, eu estudava no Rio e aqui, né? Eu fazia um estágio aqui. E foi dessa forma que, no Rio, eu estudei num colégio que, na época, era um colégio fantástico, porque não existia quase nada no mundo parecido, que era a Fundação Getúlio Vargas. Eu fui interno lá 2 anos. E tinha, com essa... Fiz muitas amizades, e uma das amizades principais eu gostaria de falar, porque está muito ligado a mim, né? Era o Márcio Braga, que foi presidente do Flamengo, porque eu e ele saíamos ali do Posto 6 e íamos pular nas pedras do Arpoador. Que massa. Eu era um dos que pulava bem até na época, né? Foi uma época muito boa. Jurista, artista e esportista, então. É. E como é que o direito surgiu em sua vida, meu amigo? Olha, surgiu porque quando eu estava formado já aqui em Brasília, eu resolvi abrir um escritório. O meu pai não estava advogando, eu resolvi abrir um escritório. E tinha um sujeito, um procurador eu conto isso porque eu contei agora na minha posse no Instituto dos Advogados e no Instituto Histórico Geográfico. E foi muito interessante que tinha um procurador federal, que anunciou que queria um sócio, desde que levasse uma máquina de escrever e uma mesa. E eu fui lá, encontrei o sujeito e tal, ele me mostrou o lugar. Eu saí, comprei uma mesa, todo feliz da vida, comprei uma máquina. E no outro dia eu fui lá. E quando vi, não tinha nem a mesa, nem a máquina, nem a sala. Ele era ladrão e foi expulso da procuradoria. Né? Meu Deus! Foi assim que foi o meu grande início, né? E abriu sozinho. Abriu, mas daí o ministro Eloy da Rocha, que veio a ser ministro do Supremo em 68, me convidou para ser secretário jurídico do Supremo. E no Supremo não existia assessoria, existia um secretário jurídico por 2 anos. Isso em 68. Meu Deus. Eu ficava numa sala com ele. O ministro não tinha uma sala sozinho. Entendi. Quando entrava alguém, ele me pedia para sair. Você imagina como é que era o Supremo. Que mundo diferente. Querido, desculpe, eu vou abusar aqui. Eu também não quero forçar demais sua memória, mas você é uma história viva aqui do Direito do Trabalho. Eu queria entender, me diz mais ou menos as datas. Que ano você nasceu, que ano você foi para o Rio de Janeiro, que ano você veio para Brasília. Agora que eu já cheguei em 68, mas eu estou querendo fazer, sabe, porque isso aqui é memória, registro de memória. A gente precisa deixar isso para as pessoas saberem esse patrimônio vivo que é você, meu amigo. Então, em 45 eu fui para o Rio, em 60 vim para Brasília,
68 no Supremo, e o ministro Eloy da Rocha era um sujeito que dava aula de direito do trabalho em 1936. Né? Sensacional, né? Isso é um testemunho. A gente não está contando história, a gente está sendo testemunha da história e mostrando a importância e a longevidade do direito do trabalho. Não, Antes que você tenha. você imagina que ele tinha uma tese, que até hoje eu ainda defendo, da estabilidade. Sim, E qual era a tese dele, que me parece que é fantástica? Em todo o direito você pode trocar. Se você tem um conflito, você pode receber aquele imóvel de volta, etc. Tal, está tudo normal. No direito do trabalho, o empregado dia a dia deixa um pouco dele na empresa. Daí a razão da estabilidade, que a empresa é dele também. Né? Pelo tempo que ele trabalhou lá, ele deixou um desgaste físico que não se devolve. é. Desgaste físico e mental. Então, a ideia dele, que ele lecionava no direito do trabalho, é que a estabilidade é a razão disso. Não é que você está brigando por um apartamento. Você está brigando por uma coisa que não vão te entregar mais, Uhum. que é o tempo físico e mental que você gastou na empresa. E aí, quero aproveitar esse gancho para entender. Eu já estou vendo como o direito foi surgindo em sua vida. E o Sim. direito do trabalho surgiu aí? Surgiu ali e ele tinha muita vontade, é, muita ideia de questões de garantia no emprego novas que não existiam, não tinha Sim. CLT. E eu fui com ele aprendendo e trabalhando nesse sentido. Eu lembro de um livro seu, Garantia do Emprego Já em Vigor, né? Um livro. Exatamente, defendendo essa tese. Exatamente. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre sua produção acadêmica, porque eu sou seu Ah, fã desde antes de te conhecer, né? Desde ah, antes de eu me tornar acadêmico, você é um acadêmico bem mais antigo do que eu, mas eu quero falar um pouco, quero que você fale da sua produção profissional, acadêmica, mas em especial sobre o direito do trabalho ao alcance de todos, que para mim é um best-seller. assim. O que que aqui, só um minuto aqui, o direito de trabalhar com os todos nasceu porque eu tenho 6 filhos, né? Mas tinha 2 filhas pequenas ainda, não tinha nascido dos outros. Está gravando, por isso. Sim, sim. Tinha 2 filhas pequenas e que elas sempre ficavam vendo eu trabalhar lá em casa, fazia memorial, fazia. E eu achei que o direito do trabalho deveria ser a coisa mais simples que existe. E ainda acho, e talvez daí a minha contestação hoje em dia. E eu falei para elas, olha, vou ensinar vocês o que eu estou fazendo. E daí comecei a brincar, o que é empregado? O que é empregador? E falando em palavras bem simples, né? E fui escrevendo no papel, eu digo, por que não vou escrever isso bem simples para o trabalhador? E foi assim que nasceu o direito do trabalho, por causa da Adriana e da Renata. Que maravilha. E como é que surgiu a Academia Brasileira de Direito do Trabalho em sua vida? Olha, eu era muito ligado ao Susequim. Em 1970, nós fizemos, inclusive, uma comissão para fazer um projeto da nova CLT. Foi o Geisel que pediu. E eu era secretário-geral e trabalhamos 5 anos juntos, propriamente. Porque de 15 em 15 dias nós fazíamos uma reunião no Rio ou em Brasília. E fizemos uma CLT muito boa na época. Chegando no Geisel, ele era um sujeito muito inteligente, conhecia tudo, conhecia direito de trabalho também. E disse, olha, eu não vou mandar esse projeto para o Congresso, porque tem muito interesse do empregado e muito interesse do empregador. Isso não vai sair nunca. Então, eu vou mandar em pílulas. E foi a segurança e medicina do trabalho. Diversos capítulos foram modificados em razão da nossa CLT. Ela nunca foi propriamente votada diretamente. Mas eu sempre gostei muito de escrever, escrevi uns 60 livros de direito de trabalho, tenho 3 livros de poesia, tenho 2 livros, e tem uma biografia que está nas bancas ali da livraria. Mas o direito do trabalho, o Armando o Armando Casimiro Costa e o Arnaldo gostaram tanto que colocaram a nível de sindicatos no Brasil. E todos compraram, cara. Então, vendeu mais de 1 milhão. E parece que foi uma boa venda. Um best-seller, sem sombra de dúvida. Né? Mas é aí a sua entrada na Academia Brasileira de Trabalho. Olha, eu entrei, o Susequinde me falou, vamos entrar na academia.
Na época não havia tantas restrições, se houvesse eu nem entraria, com certeza. Mas daí o Susequini mesmo colocou meu nome e o pessoal não teve ninguém que contestasse. E você participou de várias diretorias, né? Eu fui diretor do Orlando Teixeira da Costa. Orlando Teixeira da Costa, fui diretor do Agra Belmonte há pouco tempo, fui antes diretor do... Não estou lembrando qual foi a direção, mas eu fui de umas 4 diretorias assim. Sim, sem dúvida. É. E como é que você vê hoje, né, essas mudanças no direito do trabalho, no processo de trabalho, com toda a experiência que você tem, né, nessa atuação, quais são as perspectivas que você vê para o futuro? Eu vejo que o direito do trabalho tem que ser, e está sendo alterado de uma forma significativa, porque o mundo está sendo alterado de forma significativa. Você tem um tipo de trabalho, uma forma de atuação na execução tanto da parte do empregador quanto do empregado, que já não é mais a mesma, já não existe mais aquela formação que existia de grande proteção ao trabalhador, mesmo porque cada vez se diminui mais o que é trabalhador, né? E isso até talvez seja uma possibilidade de nós discutirmos em termos já mais para frente, porque eu gostaria de falar sobre isso mais aprofundado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E meus amigos e minhas amigas, vocês tiveram a oportunidade de ouvir aqui esse grande vulto do direito do trabalho brasileiro, o professor e advogado José Alberto Couto Maciel, autor do maior best-seller de direito do trabalho no Brasil, que é o livro Direito do Trabalho ao Alcance de Todos. Querido José Alberto, vou lhe dar tal qual numa tribuna um momento para suas considerações finais para todo mundo que nos ouve em todos os cantos desse país e do mundo. Olha, eu agradeço muito a você, Pamplona, e sempre admirei demais, até como um grande amigo e confrade na academia. Eu acho que nós temos tido um bom trabalho, um trabalho excepcional, até comparado com outras academias que eu tenho. O Agra Belmonte tem trabalhado muito em termos de congressos e de conclaves, que a gente vê que está trazendo o direito do trabalho, a importância do direito do trabalho. Eu acho que a academia tem como objetivo fundamental, na verdade, trazer uma ideia do que seja o direito do trabalho, a importância e a relevância no Brasil, né? E que eu acho que nós deveríamos ter um objetivo de reconhecer, reforçar, né, a justiça do trabalho em termos do que ela é na Constituição, porque o que me parece é que nós estamos querendo muito aproximar o direito do trabalho de outros direitos, quando o direito do trabalho é especial. Perfeito. Esse testemunho é fundamental. E aí eu quero dizer a todos e todas que nos assistem que vejam esse vídeo, curtam, comentem e também vejam todos os demais vídeos do ABDT Memória Viva aqui nessa playlist. Aproveito para ver também todas as outras playlists pelo ABDT Entrevista e vários materiais disponíveis, inclusive congressos. E aproveito também para seguir os canais, né, o nosso perfil no Instagram e os podcasts que estão lá nas plataformas digitais. Até a próxima. Justiça queremos por